durante esta crise. E tem demorado a tomar medidas, aliás, como vimos com as medidas que foram tomadas no corte de salários, muito depois de Espanha ter tomado, e, portanto, o Governo parece que deixa esticar até ao limite e só depois então é que toma as medidas. E, portanto, parece, a imagem que passa é que o Governo não está a comandar o país e a sua economia, que vai a reboque do que é imposto de lá de fora, e que não há uma orientação estratégica, não se consegue também explicar aos portugueses o que é que realmente se pretende e qual é o caminho que estamos a seguir. É de resto isso que o Governo está a fazer também com o facto das taxas de juros continuarem acima de 7% e o Governo continuar a ir ao mercado. Será isso que Angela Merkel pensa, que Portugal já não deveria ir ao mercado com taxas de juros nestes níveis, quando se podia financiar no máximo a 5,8%? Não é, com certeza, bom para Portugal continuar a estas taxas. É insuportável no curto e médio prazo continuar assim. Portanto, alguma coisa à partida terá que ser feita. Vamos ver agora que ideias é que Sócrates vai ter, ou que coragem é que ele vai ter para tomar algumas medidas. Posso só dizer, eu acho que se as coisas estivessem só a correr bem, quem vinha cá a Portugal era Angela Merkel. Como fez com Espanha. Não era o engenheiro Sócrates, que é a Alemanha. E depois, parece-me que a própria chanceler alemã, no fundo, teve ali um sinal do povo alemão em Hamburgo muito claro. E mesmo os principais dirigentes da CDU e do governo já chamaram a atenção de que realmente o pulmão da Europa é a Alemanha, todos nós sabemos que é em termos económicos, mas de pulmão a passar a bombeiro voluntário para os países periféricos, parece-me que não estarão assim tão voluntários para vir, não só para Portugal como outros países, relativamente também às questões internas que estão neste momento a enfrentar. João Sobral, pergunto-lhe se de facto a insolvência de Portugal afasta a Espanha do mesmo cenário que vive o nosso país. Bem, Espanha... E se essa é uma das preocupações? Sim, a Espanha tem uma vantagem, tem um fator que nós não temos, que é um setor privado extremamente motivado e extremamente produtivo, para além de ter uma banca das mais sólidas do mundo. E, portanto, a capacidade que tem de resolver as questões políticas e orçamentais será, com certeza, muito mais fácil do que para nós, um país pequeno e um país aqui no extremo da Europa. Eu não creio que se coloque a questão da insolvência de Portugal nesse contexto. Por isso é que estamos no âmbito da União Europeia. Se houvesse, digamos, sequer essa ameaça, a solução seria, obviamente, sair e seguirmos o nosso próprio caminho. A insolvência, não. Mas, respondendo à sua questão, Portugal e Espanha, não obstante de terem economias muito paralelas, do ponto de vista da dimensão e do ponto de vista da capacidade de dar a volta, estão claramente diferenciados. Nós temos uma vantagem muito pequena em relação à Espanha, que estamos, de certa forma, a ignorar, que tem a ver sobretudo com os países da África, Angola, e com os outros países onde o investimento é feito, ou pode continuar a ser feito, de uma forma muito positiva. Infelizmente, ao contrário de Espanha, os resultados desse investimento em Portugal mantêm-se nesses países, enquanto que em Espanha esses resultados desses investimentos são absorvidos pelo próprio país. Mas creio que são completamente independentes e uma coisa não terá a ver com a outra. Uma das medidas para sair da crise apontada ontem, quer pelo Governador, quer pelo Ministro das Finanças, é a poupança das famílias. E há pouco falava-me disso. Eu pergunto que se de facto as famílias têm margem para poupar. Deixe-me só recuperar relativamente à integração da política orçamental e fiscal. O Tratado de Maastricht e mais tarde o Tratado de Nice já previam que a integração da política orçamental e fiscal já devia ter sido. Portanto, houve aqui, digamos, com passos que não foram, digamos, cadenciados, e foi por isso que, de facto, que hoje vivemos nesta situação de não estamos integrados ainda em termos de poupança, em termos da política orçamental e fiscal. Respondendo diretamente à sua pergunta, bom, isso é falacioso, não é? Falacioso porque nós sabemos que há muito tempo que o rendimento marginal, portanto, em termos marginais, aquilo que os portugueses conseguem ou não poupar, praticamente não existe, não é? Os portugueses que têm capacidade para poupar, que os portugueses que têm rendimentos que permite, digamos, fazer o seu nível de consumo adequado às suas necessidades e que depois permite, digamos, na margem, libertar alguns recursos para a poupança, são cada vez menos.
E eu aqui recuperava o que falámos aqui a semana passada. Portanto, hoje as classes C1 e a classe B estão com dificuldades, com muitas dificuldades, relativamente às responsabilidades que assumiram no passado. Responsabilidades creditícias e outras não são creditícias. Quer dizer, houve famílias que, quando se constituíram, eram 2 os membros do agregado familiar, nasce um filho, nasce 2 filhos, o rendimento praticamente está inalterado, a capacidade de poupança que no passado hoje acabou. Portanto, Ricardo Salgado ontem disse que, por regra, as famílias são cumpridoras. Sim, por alegação, porque nós estamos a falar em termos de crédito vencido, sobre o crédito concedido, estamos a falar num rácio de 2,1%, 2,2%, naturalmente que são cumpridores. Não, mesmo no crédito para outras finalidades, o crédito ao consumo, são créditos em que têm um grau de sinistralidade obviamente maior, porque não têm garantias acessórias como tem um crédito hipotecário, mas longe de nós que houvesse uma sinistralidade grande. Portanto, em termos do sistema financeiro, estamos a falar do rácio de incumprimento contratual dos particulares, que andará entre os 2% e 2,2%, o que é perfeitamente aceitável. Penso que isto está em linha com tudo aquilo que se passa na Europa. Nos outros países, digamos, fora da Europa já não é assim, porque têm realidades completamente distintas, mas na Europa tem de facto esse mesmo enquadramento. Agora, é muito difícil, de facto, incentivar a poupança. Há aqui, no entanto, e o Estado acho que já começou a tomar providências nesse sentido, que é os títulos do Tesouro terem uma taxa claramente diferenciadora, positivamente diferenciadora, para incentivar ainda aqueles portugueses que entregam os seus recursos aos bancos, não é? Mas aí, digamos, há um outro problema, não é? Porque nós, ao financiarmos o Estado, retiramos dos bancos, vamos retirar funding aos bancos, os bancos precisam do funding, o mercado internacional está praticamente fechado, o que não está fechado é muito caro e depois vai subsidiar menos dinheiro para as empresas pela via comercial, não é? Pela via da banca. Agora, em termos da remuneração e o incentivo à poupança, que é isto que estamos agora aqui a falar, o Estado, através dos títulos do Tesouro, para mim só há um senão. É que a maturidade dos títulos do Tesouro não devia ser tão grande. Nós estamos a falar de títulos do Tesouro hoje, na maturidade, dão taxa de 5%, a maturidade são 10 anos. Ou seja, parece-me claramente exagerado. Deviam de existir outros títulos do Tesouro com maturidades menores, digamos, mais curtas, para que o investidor, o português que conseguisse poupar, ter a hipótese de, sim senhor, eu quero pôr alguns dos meus recursos no longo prazo, porque não vou de certeza precisar deles, ou se precisar deles vou mobilizá-los, embora, digamos, penalizado com algum montante. Agora, ter a hipótese de maturidades mais pequenas a regimentarem poupanças também de mais curto prazo. E isso, de facto, não está a ser feito. Vamos agora aqui continuar ainda na banca. Fernando Henrique disse ontem que pedir às bancas para aumentarem o capital é um erro histórico. É um erro histórico. Os bancos não estão em capacidade de aumentar os capitais. Claro, e isto depois do recado de Teixeira dos Santos e de Carlos Costa. Eu concordo inteiramente com o que o João Sobral disse sobre o governador do Banco de Portugal. Realmente este governador do Banco de Portugal parece que só fala quando é preciso, é extremamente assertivo e técnico. E parece que os governadores do Banco de Portugal não convém que sejam muito políticos, ou não convém mesmo que sejam políticos, ou que façam fretes políticos. E isso realmente é muito diferente da última atuação como governador de Portugal e dá-nos mais segurança, a nós todos e ao mercado. Fernando Henrique e Teixeira dos Santos, Teixeira dos Santos e Carlos Costa, exatamente, Teixeira dos Santos e Carlos Costa, quando dizem isso, dizem assim: nós estamos a fazer o nosso trabalho, nós estamos a fazer o trabalho de sacrifício, agora vocês também peço-vos a vocês um pouco mais sacrifício. Ou seja, porque quanto mais sólida ainda aparecer a banca portuguesa, no fundo, será mais apetecível aos mercados internacionais. Portanto, peço-vos e nomeadamente Fernando Henrique. Fernando Henrique já tinha dito, quando foi a distribuição de dividendos, já tinha dito, bem, estes dividendos não vão ser distribuídos e vão para o aumento de capital, e não seria necessário esta situação, mas o Banco de Portugal impõe. E agora, quando ele pede mais, parece que Fernando Henrique realmente vem à praça a dizer que não concorda de todo sobre a situação. Mas eu já tinha avisado até aqui neste programa, e hoje vejo que é capa do Diário Económico, o que é que vai a Moody's dizer sobre a banca portuguesa que está cá desde o início do mês. E parece-me que não é muito bom. E por isso também este recado do Governador do Banco de Portugal e do Ministro Teixeira dos Santos, no fundo já é uma almofada para aquilo que a agência de rating vai condenar
se calhar, eventualmente, a banca portuguesa. Pedro Fontes Falcão, peço-lhe um comentário muito rápido relativamente também a declarações de Fernando Henrique, mas aos testes de stress que diz que são um tiro no pé. Porque isso são cada vez mais duros e diz que a dureza pode vir a ser aumentada depois nos próximos e nos próximos e nos próximos. O comentário acho que é natural e compreendo o receio dele, que é, parece que estamos quase numa caça às bruxas, ou seja, vamos agravando, dificultando os testes, até ver se aparece aí alguém que depois seja o culpado de todos os males. Agora, obviamente, temos de ter em conta que no dia em que principalmente um grande banco aparece com maus resultados, que pode ter um impacto péssimo na confiança que todos temos na banca e isso ter um efeito devastador para a banca portuguesa e depois, obviamente, portanto, para a sua economia. Portanto, têm que ser feitos os testes de stress e tem que saber qual a saúde da banca europeia. Têm de ser feitos. Agora, acho que também não é preciso ir aumentando a dificuldade até ver se conseguimos que alguém chumbe de propósito. Mas a verdade é que estes testes de stress já não têm sempre a credibilidade um pouco afetada devido aos últimos testes de stress, aos anteriores, que não chumbou nenhum banco irlandês. Claro, mas eu creio que a mulher César não basta sê-lo, tem que o parecer. E neste aspecto é muito importante que a banca portuguesa mostre solidez por dois aspectos. Um aspecto face ao mercado externo e face ao mercado interno. Não há dúvida nenhuma, embora às vezes pareça que haja dúvida no Ministério das Finanças, que quando se viveu com base no crédito, e estou a falar de particular, mas sobretudo de empresas, quando se viveu durante uma década com base em crédito, cortar o crédito de uma forma restrita significa claramente a morte de grande parte do tecido empresarial português. Portanto, para se retomar a economia, não há dúvida de que vai ser necessário uma banca forte, uma banca sólida e uma banca eficiente. António Gaspar, para se retomar a economia, uma banca sólida. Não, vamos lá ver. Muito rápido, por favor, estamos mesmo com o tempo. Muito rápido. A saúde de um banco não se vê só pelo capital social, digamos, pelo capital da empresa, vê-se pela qualidade da carteira de crédito que esse banco tem, vê-se pela qualidade, digamos, da dimensão dos custos que esse banco tem. Eu penso que a banca em Portugal, em termos gerais, está bem nesse sentido. Relativamente aos testes anunciados e que eles serão mais duros, eu estou um pouco de acordo com aquilo que dizia ontem o Presidente do BPI. De facto, quer dizer, nós não podemos, devemos mostrar lá, digamos, ao exterior que nós estamos efetivamente bem, que a banca está sólida. Agora, não devemos ir sempre cada vez apertando mais o cerco até que rompa a malha. Quer dizer, isso não pode acontecer, porque depois, quando romper a malha... equilíbrio. Não, exatamente, quer dizer, eu acho que os testes foram feitos... Repare, nós fizemos os últimos testes em julho do ano passado. Ainda não passou um ano sobre esses testes. Não faz sentido, a meu ver, fazemos testes agora, não dá para fazer testes em 6 meses, não. Talvez lá para o fim do ano, mas quer dizer, testes que nós soubemos e foi reconhecido que houve algumas coisas que correram menos bem nos outros testes. Então, essas coisas que correram menos bem, ver quais foram e então fazer um novo aplicativo relativamente ao que correu menos bem para verificar qual é o tipo de atitude comportamental, qual é o tipo de resposta que as instituições financeiras irão ter a isso que correu menos bem. Agora, estar, digamos, de uma forma sistemática a apertar para ver quando é que um banco não passa, ou quando é que a banca portuguesa não passa, ou até onde é que a banca portuguesa pode ir, isso é dar o flanco e dar claramente, digamos, a oportunidade àqueles que nos vêm, esses que viram cá e outros que estão para vir, ou que já vieram, ou que hão de vir no futuro, ter, digamos, trunfos para jogar, digamos, contra Amanhã são nós, conhecidos os critérios, vamos ficar a saber o que nos reservam então os novos testes de stress, novas medidas de austeridade e saúde da banca em destaque neste Conselho Consultivo.